Teremos aqui o senhor Carlos Gonzalez e o Gabriel Yamato, que farão a apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite aí, é um prazer para nós, estamos patrocinando aqui no CIG mais um ano, o Major Rondon e toda a equipe que nos dá o suporte de sempre. Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que na sequência tem o café, então a gente não quer criar... começou a chover agora também, então vamos tentar ser breve aqui na apresentação, tá? Então, hoje eu vou estar dividindo a apresentação aqui com o Gabriel Yamato. Eu sou diretor de negócios do Grupo Anacom Edacim, e o Gabriel é engenheiro de aplicação, e a gente vai estar falando sobre duas linhas de produto que nós trouxemos aqui do nosso portfólio, que tem mais a ver com o conteúdo e a temática do evento, que são os sistemas de treinamento de radar do nosso parceiro Sky Radar e modelagem digital para análise de emissões do nosso parceiro AGI. Então, esse é o conteúdo que a gente pretende falar, só apresentar o Grupo Anacom Edacim e falar sobre as soluções desses dois parceiros para nós. E depois ficar aberto para perguntas, questões. Nós estamos com o stand também aqui na área de exposição. Estamos à disposição de todos para qualquer dúvida até o final do evento. Bom, sobre o Grupo Anacom Edacim, somos uma empresa que começou em 1990, oferecendo tecnologia de ponta aqui no território nacional. Expandimos ao longo do tempo os escritórios para outros países da América Latina, sempre representando empresas de tecnologia voltadas para o desenvolvimento de produto, principalmente na área de eletrônica e robótica, né? Aqui tem alguns logos dos nossos parceiros, né? A AGI, o Gabriel vai estar falando sobre eles. A LPKF Laser é uma empresa alemã focada em soluções para prototipagem de placa de circuito impresso e solda a laser. A ARM-Keil, vocês conhecem, compiladores, emuladores. O Proteus é uma ferramenta para simulação e para desenvolvimento de projetos eletrônicos, tanto na área educacional quanto na profissional. Você consegue fazer o desenho do esquemático, a simulação desse esquemático na base do domínio do tempo, transfere as informações para a área de PCB, fazer o layout de PCB, roteamento, a visualização 3D da placa de circuito impresso, e uma característica que eu não conheço em outra ferramenta do mercado, que é a possibilidade de co-simulação de microcontroladores. Quer dizer, isso no desenvolvimento de um projeto eletrônico, você conseguir co-simular a programação de um microcontrolador juntamente com toda a eletrônica adjacente do seu projeto. Por exemplo, displays, sensores, emuladores, você consegue simular isso em uma única ferramenta, com Proteus. A D-Space, a CID e a Artec Robô são outras parceiros nossos aí. Caso algum de vocês, dos senhores e senhoras, tenham interesse em alguma delas, a gente está à disposição para passar as informações aí, tá? Bom, esse é o nosso website, e a gente divide as soluções nessas divisões, né? Os produtos voltados para a parte de eletrônica e microeletrônica. Representamos também a Cadence Design Systems, que também é o gigante, é uma das maiores, junto com a Synopsys, são as duas maiores empresas de EDA do mundo. A parte de simulação, entre eles o AGI, que o Gabriel vai estar falando, sistemas de radar, que é a minha parte aqui dessa apresentação, e robótica para a educação, que é o caso da Artec. São kits de robô, como o Lego, sensores, placas Arduino, que visam trazer a atenção de crianças e adolescentes para a área de robótica, né? Caso algum dos senhores tenham interesse e também saber mais sobre essa linha, por favor, venham falar com a gente. Bom, aqui, essa apresentação, eu não sei se a organização vai disponibilizar no site algum lugar para download, mas quem tiver interesse, nos dá um ping, eu passo, porque ela contém vários links interessantes, e, no caso aqui, são uma apresentação de Cyber Security, que foi feita aqui no campus também, no ano passado, pelo Dr. Urich, que é o dono da Sky Radar, no final do treinamento de guerra eletrônica do Comprep, e da AGI também, foi feita no mesmo dia pelo Gabriel. Então, entrando agora, finalmente, aqui no conteúdo da minha parte da apresentação dos sistemas de treinamento da Sky Radar,
A Sky Radar é um fornecedor de equipamentos de treinamento para as academias de defesa em todo o mundo. Entre os principais clientes, tem a lista aí, né? A Academia de Exército Alemão, a Marinha Brasileira, Marinha Indiana, Força Aérea da Indonésia, Tcheca, Eslováquia, Coreana, e nós temos um sistema já instalado aqui no CAW há 2 anos, que agora foi transferido, se não me engano, para o CAA, e esse mesmo sistema, a gente tem uma peça de demonstração aqui no nosso stand, vocês estão convidados a verificar esse sistema ao vivo, né? O conceito holístico da Sky Radar é produzir sistemas de treinamento para que em radar e sonar, visando nessas áreas de segurança interna, guerra eletrônica, bloqueio, contramedidas eletrônicas. Então, todos os produtos, em geral, assim, são desenvolvidos visando tanto a parte teórica e prática, para treinamento, por exemplo, de operadores de radar, e toda a matemática e todo o conhecimento teórico necessário para que aquilo aconteça, tanto na parte de guerra eletrônica quanto nos demais sistemas. Então, nesse conceito, a gente acredita que existem esses 3 pilares: uma configuração, uma qualificação técnica básica, que é a base teórica necessária para a operação e o bom entendimento do funcionamento, do que está por trás de toda a matemática e tecnologia que está por trás dos sistemas. E o segundo pilar seria essa qualificação operacional, né, em radar, porque, além de saber entender a tecnologia e a matemática, você tem que entender como o sistema funciona do ponto de vista operacional. E a parte aí que com vocês é essa familiarização das operações e os procedimentos para cada área, né, de atuação. Então, a qualificação técnica e a qualificação operacional são basicamente os 2 pilares aí para isso. E isso, a proposta é fornecer essas soluções on the job training, para que você possa estar usando como uma ferramenta útil para um treinamento de 1 ou 2 semanas, ou como um currículo um pouco mais extenso, de alguns meses, né? Tanto no nível de universidade, mestrado, enfim, e bacharelado. Então, ele procura cobrir desde os fundamentos básicos de radar até estratégias avançadas de contramedida. A tecnologia de radar permite essa vigilância no ar, a nível do mar, abaixo do nível do mar, que está em desenvolvimento a partir de sonares, e isso principal, né, o processamento de sinal digital e os algoritmos militares para detectar alvos ocultos e escondidos. O sistema da Sky Radar, ele permite que você colete essas informações através do radar, grave essas informações, trabalhe essas informações com a ajuda da ferramenta, com diversos tipos de displays, PPIs, scope, e também exporte isso para alguma ferramenta paralela, por exemplo, MATLAB e Simulink, para continuar processando, tratando esses dados, e depois, se for necessário, voltar isso para a ferramenta e visualizar o que você fez com a sua ferramenta paralela. Do ponto de vista acadêmico, essa é uma sugestão de configuração de layout, né? O radar é portátil. Vocês vão ver lá, ele tamanho de uma cadeira, desktop em cima de uma mesa, e você tem ele conectado a uma máquina, vamos chamar de máquina do professor, né? A estação do professor, ele vai fazer o controle físico desse radar. Você vai conseguir controlar a potência, a rotação, o sentido de rotação, quantos frames por segundo, em um lugar de 8 GHz, desculpa. E aí você tem ele ligado a um servidor, que vai ser responsável pelas gravações, né, quando for necessário, e esse servidor é ligado a uma rede. Nessa rede você pode ter, por exemplo, 100 alunos conectados, todos acessando, através de um browser, a ferramenta FreeScope, que vai permitir que cada um faça o seu tratamento de sinal que está sendo coletado lá. Então, isso permite uma democratização do ensino de operação de radar e de toda a teoria de uma forma muito mais eficaz do que as soluções disponíveis hoje no mercado. E a gente fala isso com a propriedade de quem distribuiu
o principal concorrente aqui, que foi uma empresa canadense chamada LabVolt, inclusive temos o parque instalado aqui no Brasil, foi adquirida por uma outra empresa vários anos atrás, e que possui um excelente produto, né? Mas que é um radar físico modular e que, assim sendo, permite apenas a operação de um usuário por vez. Então, quando você tem a necessidade de treinar uma equipe, uma classe, fica um cara operando e todos os demais alunos vendo pelo ombro dele, né? Sem oportunidade de testar suas ideias e fazer um hands-on. Então, aí, sugestões de configuração, né? É importante dizer que a solução não exige nenhuma infraestrutura especial, né? Você pode instalar, a gente coloca o radar no porta-mala do carro e traz ele, vamos para o Brasil aí fazendo as demonstrações. E não precisamos nem estar com radar, na verdade, porque a gente já fez algumas demonstrações online com o radar instalado no nosso escritório, e eu da minha casa, no home office, fazendo o controle do radar remotamente e mostrando para o cliente uma tela compartilhada, usando uma ferramenta Zoom da vida aí, e mostrando as características da ferramenta. Então, essa flexibilidade de utilização também é muito produtiva e funcional, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, né? Bom, aqui começa a apresentação, tem vários links aqui, eu não vou tocar os vídeos, mas, de novo, eu vou deixar a apresentação disponível para quem tiver interesse. Tem um conteúdo muito legal, inclusive vários slides ocultos com adendos de partes do conteúdo programático que a solução acompanha, né, que acompanha a solução com relação à teoria, né, de operação de radar, matemática e tudo mais. E, enfim, para não tomar o tempo de vocês nessa apresentação, acho que vale mais a pena quem tiver curiosidade depois tocar os vídeos com calma, né? Bom, a SkyRadar não se limita nas soluções apenas do treinamento de radares, né? Ela tem também soluções para ATC, né? E cybersecurity. Então, apesar dessa apresentação ser focada no sistema de treinamento de radar, toda essa filosofia de utilização, de como passar para os alunos, a SkyRadar estende para os seus demais sistemas de ATC, de operacional. Então, aqui também tem várias imagens das ferramentas da SkyRadar, principalmente aqui a parte de sistema de monitoramento, né? A gente tem aqui monitoramentos sendo feito e um usuário sendo treinado nesses procedimentos de emergência, no caso de degradação do sistema. Ele consegue ver através do painel de controle dele o acesso a todo o sistema, e à medida que uma falha acontece, ele é treinado em qual procedimento correto para se fazer, para minimizar o tempo de down desse sistema, enfim. Existem também, ali na figura de cima, a parte de hardware, né, onde você consegue inserir falhas físicas em sistemas. Isso também é interessante para a didática, principalmente do pessoal envolvido com a manutenção desses sistemas. Então, aqui outras imagens referente a esse laboratório de elétrica, eletrônica e mecatrônica, que é a base, né, de tecnologia que esses sistemas utilizam. Então, a SkyRadar também tem toda uma linha de produto voltados para essa parte de manutenção, onde você tem esses painéis, novamente, consegue inserir essas falhas e treinar os alunos em como proceder e como detectar essas falhas de sistemas, dos sistemas eletrônicos, né? Da mesma forma dos sistemas de laboratório de eletrônica, existem os sistemas de comunicação analógica e digital de antenas, né? Funcionam da mesma forma. Aqui, de novo, então, tem uma sequência de vídeos que entram mais a fundo em como funciona o sistema da SkyRadar. Eu vou colocar apenas um aqui. Será que eu consigo? Como é que eu faço para tocar? Eu acho que esse vídeo aqui é medições gravadas em Geneva. Se você puder clicar aqui para mim, por favor.
Não, esse aí, isso. Então, aqui, a gente tem, nesse vídeo, aí o Dr. Urich, presidente da SK Radar, ele está dançando em volta do radar, o sistema de radar ali, enquanto o Arnold, o engenheiro de aplicação lá atrás, está fazendo essa gravação. Então, isso aconteceu na Feira de Genebra esse ano, em 2023, né? Então, essa gravação, a gente tem, inclusive, esse arquivo, a gente pode, quem tiver curiosidade, a gente pode tocar ali e brincar com ele, mas é para mostrar fisicamente como o radar funciona, né? Então, aí, no FreeScope, depois de feita a gravação, ele arrastou, na esquerda aqui, você tem todos os blocos disponíveis, ele arrastou o arquivo record, ele vai escolher na biblioteca de arquivos gravados, esse arquivo que foi gravado naquela feira, e vai botar para tocar. Então, aqui ele vai lá, e ele consegue também parametrizar aí quantos os steps, né, a velocidade que ele quer que esses dados sejam apresentados. E, a partir daí, ele continua escolhendo, do lado esquerdo, no painel, os blocos para visualização. Então, aí ele está vendo, então, o que a gente tem aqui é um pico, que é do transmissor e o receptor, o sinal direto que ele está escutando, do próprio radar, e aqui, num nível muito menor, é o Dr. Urich se movendo na frente do radar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se livrar desse pico inicial aqui, porque isso é uma informação que não interessa. O target dele é isso aqui. Então, ele vai lá, ele pegou um bloco de suppress source e conectou a um segundo scope. Aí, no bloco de suppress source, ele vem aqui e controla toda a parametrização desse bloco para que ele aplique esse filtro e retire esse sinal da visualização do scope. E, a partir daí, ele consegue ver o pico de sinal realmente do target, que é o corpo do Dr. Urich dançando ali na frente do radar. Então, esse é o conceito básico, simples assim. Você tem do lado esquerdo um painel, onde você clica e arrasta para a sua área de trabalho o bloco que você quer, conecta os blocos e faz esse processamento de sinal. Agora ele está conectando também um bloco PPI, porque o radar está com a função rotacional ligada. E, a partir daí, ele vê, eu acredito que a maioria dos senhores estejam familiarizados com esse tipo de gráfico, né? Ele está olhando o radar de cima, para quem não conhece, tipo James Bond, né? Então, você tem aqui o radar rodando e ele vai desenhando aqui os movimentos do alvo. Está pegando muito ruído, ele tem que melhorar esse sinal. E aí, para isso, tem todos os blocos, uma biblioteca de blocos com filtros, com outras ferramentas disponíveis ali, e o aluno, o instrutor, vai brincando com isso, vai puxando, arrastando, e consegue comparar, antes e depois de cada bloco, qual que é o efeito que aquela programação daquele bloco específico está aplicando no sinal. Aí ele está trabalhando com MTI, né? MTI, MTD, Multi-Target Detection, Multi-Target Indicator, são outros filtros usados em radar. Eu não sou a pessoa técnica mais indicada para explicar a teoria por trás de tudo isso. Eu sou engenheiro elétrico eletrônico de formação e os ventos me trouxeram para começar a vender soluções de treinamento de radar. Mas, basicamente, o que ele faz é comparar uma foto com a foto seguinte. E aí, fazer uma subtração do que ele está lendo no segundo momento T2 do momento T1. O que está de diferente, ele apresenta no display. Então, ele vai detectar tudo que está se movimentando no ambiente e não o que está parado. Então, isso, basicamente, é o que os filtros MTD e MTI faz. Bom, o que mais importante, falta eu falar, é que, nesse processo todo, o usuário também pode escolher, em qualquer ponto do fluxo, o local que ele quer exportar, gerar o arquivo e exportar para a ferramenta externa, por exemplo, o MATLAB Simulink. Ele vai gerar um arquivo com a extensão padrão JSON lá, e ele pode tratar esse arquivo em outra ferramenta, e depois carregar esse arquivo de novo no FreeScope para visualizar. Eu acho que isso é o mais importante. Você vê aí a comparação, né,
dos sinais lá no primeiro PPI da esquerda. Você consegue reconhecer os movimentos, mas está também captando muito ruído. No segundo, ele já filtrou melhor. E aqui no terceiro, ele está aplicando e vendo as diferenças entre o MTI e o MTD. Duas tecnologias, duas programações distintas de filtro para a detecção de movimento. Né? Multi-target detection é mais ou menos assim, imagina a questão do helicóptero entrando no seu plano de visualização. Enquanto ele está se movimentando, o MTI está pegando, mas se ele parou de se movimentar, teoricamente, o radar vai parar de pegá-lo. Então, ele tem que ter uma outra programação, uma outra técnica, para comparar e saber que aquele alvo parou e ele existe ali. Ele ainda é um alvo, apesar de estar parado. Então, ele compara, ele faz também subtrações, mas não considerando o frame imediatamente anterior, mas sim frames muito anteriores àquele. É como se ele tivesse entrado nessa sala aqui, feito uma leitura da sala, antes dos senhores terem entrado, depois vocês entraram, ele pega cada um de vocês se movimentando, como vocês sentaram e pararam, ainda assim ele consegue detectar cada um de vocês parados aqui, mesmo que vocês não estejam se movimentando. É mais ou menos assim a ideia, né? Eu acho que é isso. Desse vídeo, quem tiver interesse, o vídeo tem áudio também, né? E no áudio, o Dr. Ulrich tem muito mais background que eu para estar explicando os detalhes aí de cada etapa. Pode parar, por favor. Eu acho que aqui, assim como esse vídeo, existem outros aqui que explanam toda a maior parte da solução de treinamento da Sky Radar. Eu convido os senhores, então, a nos dar um ping e vai ser um prazer compartilhar a apresentação com vocês. Pode ir comigo, né? Perdi o... Está aqui. Então, agora, eu vou passar o bastão para o meu colega Gabriel, e ele vai continuar explicando sobre as soluções da AGI. Eu agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Boa tarde, sou o Gabriel, e hoje vou falar de uma outra linha de produtos nossa, que é a linha de produtos da AGI, e especificamente eu vou falar de uma ferramenta chamada STK. Talvez alguns de vocês conheçam a ferramenta como Satellite Toolkit. É uma ferramenta que foi inicialmente concebida para desenvolvimento e análise de missões espaciais, e no decorrer dos últimos 30 anos ela foi evoluindo e entrando nos outros subsistemas. Então, não é uma ferramenta mais só para o domínio espacial. Ela já entra nos domínios aéreos, domínios marítimos e domínios terrestres. E desde então a ferramenta começou a se chamar Systems Toolkit. Bom, um pouquinho mais da AGI, um pouquinho mais dessa ferramenta STK. O que é o STK? É uma ferramenta, um software, que ela é um software que é executado principalmente em plataforma Windows, com uma interface gráfica e analítica. Então, eu vou fazer uma análise de missão, uma análise multidomínio, eu vou extrair dados 3D, 2D de visualização do que está acontecendo, mas também os dados analíticos importantes por trás. Ele é usado globalmente, vou mostrar um pouco dos nossos principais usuários hoje em dia, e hoje ele atende os domínios de ar, terra, mar e espaço. A maioria dos nossos usuários está na comunidade de aeroespacial e defesa, e também, claro, institutos de pesquisa, institutos de desenvolvimento, na parte de desenvolvimento, teste e operação, seja de veículos espaciais, veículos aéreos, veículos marítimos, veículos terrestres. Hoje a gente já tem mais de 50 mil ferramentas instaladas no mundo, e eu separei alguns alguns dos nossos usuários. Então, desde empresas do setor aeronáutico, empresas do setor espacial, do setor de defesa, também institutos de pesquisa, não só aqui do Brasil, na América Latina e no globo, utilizam bastante essa ferramenta como base de análise. O que a AGI oferece hoje? Então, temos as ferramentas de engenharia, como eu disse, o STK, o Systems Toolkit, que é a ferramenta de
analítica e de visualização 2D e 3D. Depois eu vou mostrar um pouquinho como ela funciona e as áreas de atuação. E também ferramentas específicas para, por exemplo, determinação de órbita para satélites. Então, a gente tem uma ferramenta chamada ODTK, da mesma família do STK, só que focada somente na determinação de órbita de satélites. Em conjunto com isso, também temos conjuntos de desenvolvimento, né, os SDKs, que nada mais é que kits de desenvolvimentos, APIs, para que o próprio usuário faça a pesquisa, o desenvolvimento em cima dos recursos que nós oferecemos. Então, integrar aí com a ferramenta com outras plataformas, desenvolver em cima, tudo isso também é possível. E, por fim, algumas spin-offs que a gente também trabalha aqui no Brasil, como, por exemplo, a OneSky, que é uma spin-off das ferramentas da AGI, que é focada em UTM, então, que é mobilidade urbana de veículos não tripulados. Então, quando eu começar a ter aeronaves não tripuladas, eu vou precisar também do UTM, que é gerenciar todas essas aeronaves não tripuladas em um ambiente, assim como a gente tem o ATM com as aeronaves hoje, para veículos não tripuladas. E vai chegar o momento que a gente vai precisar interligar os dois, as aeronaves tripuladas e as não tripuladas. Então, isso também a gente trabalha, que é um spin-off das ferramentas da AGI, chama OneSky. Bom, o que é o STK? Então, ele é uma ferramenta, a gente chama de framework, porque ele consegue simular e modelar todo o ambiente em torno do que eu estou simulando. Então, vou dar um exemplo bem básico aqui. Vamos supor que eu esteja em uma missão de um veículo não tripulado, e nesse veículo eu tenho várias plataformas nele. Então, eu posso ter sensor eletroóptico, posso ter sensores infravermelhos, posso ter armamentos, todo o sistema de comunicação, RF, sistemas radares, comunicação GPS, outro tipo de comunicação. Então, eu vou precisar simular a performance do meu modelo, então a performance da aeronave, e também todas as plataformas envolvidas. Então, como que o sensor infravermelho, o sensor eletroóptico vai se comportar? Como que vai ser a cena sintética gerada por ele? Qual que vai ser o resultado que ele vai me dar? E tudo isso não só focado na plataforma, mas sim no ambiente. Então, onde que ele vai estar fazendo o voo? Quais as condições de terreno, quais as condições climáticas, de tempo da região. Vou ter conectividade com outras plataformas, por exemplo, com uma constelação de GPS. As antenas de solo vão ter comunicação suficiente entre a ground station, a estação de solo, e a plataforma? Então, são todas perguntas que a gente tem e a ferramenta pode responder para a gente. Um pouquinho das áreas de atuação. Então, desde missões interplanetárias, então foi utilizado aí em várias missões interplanetárias, até na parte de modelagem e simulação de veículos terrestres, sistemas navais, aeronaves, manobras e operações espaciais. E também uma área muito importante que é na área de guerra eletrônica. Então, sistemas de comunicação, RF em geral, e também radar. Então, simular radares, RF, jamming e tudo isso. Como que funciona esse fluxo dentro da ferramenta? Vou mostrar bem rapidinho. Então, a gente tem o ambiente multidomínio, a gente vai colocar o terreno da região que a gente está analisando. Estou analisando uma região específica, uma missão em uma região específica do Brasil, vou carregar o terreno da região, vou colocar as condições climáticas, vou ter nuvem, não vou ter nuvem, vai estar chovendo ou não na condição, vou conseguir fazer meu link budget, né, a comunicação entre minha antena e meu receptor nessas condições? São perguntas que podem ser respondidas. Então, vamos colocar toda a característica de performance dos veículos, as plataformas, sensores, comunicação, quais são as ameaças envolvidas, e todo o ambiente também vai ser modelado na plataforma. Posso integrar e orquestrar com outras ferramentas? Sim. Temos ferramentas tanto probabilísticas e também de otimização na própria ferramenta, mas eu posso também integrar, por exemplo, com um script em Python ou um script específico e fazer uma automação de 1.000, 2.000 cenários possíveis e analisar o que vai acontecer. Todos esses dados são representados 3D, 2D, mas também o mais importante é a parte analítica, que são os dados reais do que está acontecendo. Então, vou estar analisando a comunicação SATCOM entre satélite e uma estação terrena, por exemplo.
quanto que vai ser o sinal recebido, qual vai ser a quantidade de bits que eu vou perder. Então, são respostas que o software vai dar tanto 3D, 2D, quais pontos vou ter comunicação, quais pontos não vou ter, mas também todo o relatório em gráficos, em reports geral. Os principais usos, igual eu comentei, sistemas espaciais, sistemas de defesa em geral, sistemas aéreos e subsistemas de sensores, comunicação e radar na parte de modelagem, desenvolvimento, operação e também em tomadas de decisão. Então, tanto para planejar uma missão, executar e, por fim, fazer todo o debriefing necessário. Selecionei alguns pontos, vou passar rápido aqui para não tomar muito tempo. Na parte de desenvolvimento, teste e validação geral de satélites, então a gente consegue simular e analisar sistemas de potência de veículos espaciais, geração de energia por painéis solares, sistemas de propulsão, então seja propulsão elétrica, propulsão química e assim por diante, sensores eletroópticos infravermelhos, antenas e análises RF, todos os efeitos térmicos e de radiação do ambiente espacial, sistemas de atitude, então, tanto na parte de sensores e atuadores também, sistemas radares e analisar todos esses sistemas em um ambiente único. Então, se eu tenho um satélite, eu quero otimizar a vida útil dele, ou eu quero definir uma manobra específica. Então, você consegue, utilizando a ferramenta, analisar diversos cenários para, por exemplo, otimizar, em termos de combustível, de propelente, no caso, a vida útil de um satélite apenas analisando manobras, junto com dados de determinação de órbita e assim por diante. Na parte de operações, a gente oferece toda a parte de propagadores de alta fidelidade para satélites e para veículos espaciais. Então, todos os conceitos, todas as forças que a gente vai ter no ambiente espacial vão ser levados em conta nesse propagador de alta fidelidade, determinação de órbita, planejamento de manobras e operações de payload também, porque você consegue planejar melhor as suas tarefas utilizando algumas partes da ferramenta. Analisar telemetria e, por fim, conseguir integrar um sistema de SSA, que é Space Situational Awareness completo. Então, tendo os sensores disponíveis, os dados disponíveis, você consegue ter um sistema de SSA utilizando o STK e as ferramentas da AGI. Na parte de veículos aéreos, mais na parte de aeronaves, englobe toda a parte de desenho de rotas, então otimização de rotas, cobertura de sensores, então os sensores que eu comentei, sensores infravermelhos, eletroópticos, etc. Toda análise de antenas, de RF, sistemas radar. Meu radar em solo vai detectar aquela aeronave, mas e se aquela aeronave estiver fazendo uma manobra específica, com uma atitude específica, o radar vai detectar? Então, são análises que podem ser feitas. Reconstrução pós-voo. Então, fiz o voo da minha plataforma, tenho dados, esses dados podem ser ingeridos na ferramenta para tanto comparar com o simulado e analisar esses dados e fazer análise de alternativas também. Então, a partir de análises probabilísticas e de otimização, definir o melhor ponto ou melhor rota para uma missão, por exemplo. Sistemas de mísseis em geral, então, análise de trajetórias, radares, análise de alternativa, otimização de modelos e um tópico que cobre todos, eu coloquei só esse no final, que é a análise de custos, que nada mais é do que uma integração no workflow. Então, eu consigo integrar modelos de engenharia de sistemas, por exemplo, com o STK. Então, eu consigo entregar outras ferramentas, modelos de engenharia de sistemas, requisitos, com a ferramenta. E, cada vez mais, a gente vê que está saindo daquele modelo em V de projeto para um modelo mais cíclico, principalmente em engenharia de sistemas, que a gente tem os pontos cada vez mais conectados. Então, desde conceito de requisitos, desenvolvimento, implementação, testes, treinamento, operação e manter o nosso produto final. Então, manter
nosso satélite operando, nosso programa de operando requer, né, muitas iterações. Então, muitas vezes, uma alteração que eu tenho aqui num requisito, não na fase de requisito, mas durante uma fase de implementação, por exemplo, o que isso vai gerar no resultado final lá na frente. Então, são resultados que a gente pode obter trabalhando nesse modelo mais cíclico, em que a missão é o centro do modelo. Bom, para finalizar, eu trouxe 2 vídeos. Esse vídeo é só para mostrar um pouquinho como é a interface da ferramenta. Então, aqui a gente tem... Está carregando um minutinho. A gente vai ter a interface da ferramenta e uma simulação infravermelho de um armamento. Bom, depois eu vou compartilhar o vídeo com a apresentação, então. Vamos tentar o próximo. Problema de conexão aqui, acho que não vai carregar. Talvez dar um refresh só para ver se... Tentar mais uma vez. Agora foi. Então, aqui é um exemplo de simulação multidomínio, em que a gente tem uma aeronave, e essa aeronave está, a partir de radares, detectando alguns mísseis e fazendo uma contramedida. Então, a gente tem, dentro da ferramenta, capacidade de modelar toda a parte de RF e radar, então, espectro de radiação do radar, das antenas RF, igual a gente está vendo aqui, a cena sintética do sensor infravermelho, e aqui o modelo de performance, né, a gente está modelando um míssil, ou um armamento, e como um radar, ou até o conjunto de sensores de uma aeronave vai detectar esse alvo e quais contramedidas ele pode tomar. Aqui, no caso, então, a partir de modelos comportamentais, ele consegue gerar, por exemplo, um decoy. Então, aqui, no caso, você gerados 2 tipos de decoy, um decoy sem propulsão, não propulsionado, e um decoy com propulsão, e o míssil vai conseguir detectar, tirar o alvo do bombardeiro. Então, um decoy propulsionado e um segundo decoy sem propulsão. E como o míssil ele vai detectar, tirar o alvo da aeronave e ir para esse decoy. E só para finalizar, vou mostrar o último vídeo anterior, aí a gente já finaliza, que é um pouquinho da interface da ferramenta. Então, aqui a gente tem novamente uma simulação multidomínio, que a gente tem uma zona de interesse no sul da China, no mar do sul da China. A gente tem satélites de comunicação e de imageamento. Eles vão fazer toda a parte de comunicação entre os satélites para dar início a partir de um comando, uma operação específica nessa região. Então, toda a parte de modelagem de satélites órbita baixa, geoestacionária, diferentes órbitas podem ser modeladas, igual eu comentei, toda a parte de comunicação entre eles.
e uma análise de uma missão com uma aeronave. Essa aeronave vai ter apoio de outros bombardeiros para conseguir detectar. Aqui, por exemplo, a gente pode ver o lobo primário do radar, o RCS, e aqui a probabilidade de detecção do radar para essa aeronave. E simular alguns armamentos específicos para essa missão em específico e conseguir analisar qual o comportamento de um jammer, por exemplo, na detecção de uma aeronave, ou como jammers em diferentes configurações pode atuar. Bom, a ideia hoje era trazer um overview geral da ferramenta. Claro que tem muito mais. A gente está com um stand aqui na frente. Fiquem à vontade depois da apresentação. Agora vai ter o coffee, e lá no nosso stand a gente vai estar disponível. E também na parte de apresentação, a gente pode compartilhar. Aqui estão nossos contatos, tanto do Carlos quanto o meu. Fique à vontade para entrar em contato com a gente. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos, o convite pela participação também. E, mais uma vez, obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer aos apresentadores, bem objetivos, né? Soluções bem interessantes. Há espaço para perguntas, se alguém tiver. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Você bem objetivo, obrigado. Oi, boa tarde. Parabéns pela apresentação, você bem objetivo. Todos os sistemas de armas eles têm algumas vulnerabilidades, né? Tanto você pega o porta-aviões, a tríade nuclear, sempre você identifica alguma vulnerabilidade no inimigo. Esse produto que vocês estão oferecendo, ele pode ter uma vulnerabilidade em dois segmentos, é uma pergunta que eu faço. Um pulso eletromagnético para destruir, desabilitar todo o serviço de chamada guerra centrada em rede, e o segundo seria a possibilidade de um ataque quântico. Essas duas situações, elas podem ser previstas e existe alguma forma de se contrapor a esse tipo de iniciativa? Certo. Nessa parte de cyber, a ferramenta em si, o STK, não simula, né? Isso aqui é uma ferramenta de simulação para desktop, então ela não vai embarcada em nenhum tipo de veículo, mas ela pode ser operada tanto offline ou na rede. Então, é uma ferramenta para desktop. Para simulação cyber, ela não trabalha, mas a gente tem parceiros que trabalham. Então, não vou saber te responder se algum tipo de ataque, igual o senhor comentou, pode ter algum efeito durante a operação em si, né? Mas o foco principal da ferramenta é o planejamento. Seria a parte de planejamento de missão e análise pré-operação. Então, seria algo que não afetaria a operação. Boa tarde a todos. O professor Marcelo Lopes, do INPE. Durante uns bons anos, nós interagimos com a AGI, em particular, tínhamos o STK, o senhor colocou aí o INPE, né? E com o pessoal da ANACOM. Bom, e, por outro lado, também com o pessoal da VTMAC, tá, no nosso laboratório de simulação, né, que nós fundamos em 2002, nós tivemos várias dessas ferramentas. E até eu me propus a gente interagir um pouco com o pessoal da AGI, eu conheci o presidente, vice-presidente, etc., nos fóruns aí da vida. A história é longa, mas vamos encurtar por causa do café. A minha pergunta é o seguinte: hoje, me parece que tem uma interação, uma aproximação, pelo menos alguma maneira de os softwares da AGI/STK ou ODTK, como você chamou, interagindo com os softwares da VTMAC. Inclusive, esses softwares, seja da AGI e da VTMAC, já existem ou estão aqui no Centro Espacial do ITA, que é comandado por ex-alunos meus. Tá? Enfim, isso tem uma história muito comprida. Mas, hoje, qual a situação VTMAC/STK AGI? Não.
Perfeito, professor Marcelo. Obrigado pela pergunta. A comunicação entre o STK e o VTMAC, hoje, ela pode ser feita principalmente via HLA ou DIS. Então, o STK também suporta HLA e DIS, e assim como o VTMAC, né, que esse é o core deles. Então, a principal comunicação, a gente já teve usuários, né, comunicando, justamente, principalmente por HLA e DIS. E aqui no Centro Espacial, igual o senhor comentou, eles têm também trabalhado com as duas ferramentas. Bom, Gabriel e o Carlos vão estar lá no stand, agora no COF. Quem tiver dúvidas mais pontuais pode tirar com eles. Novamente, vamos agradecer os palestrantes.